com uma pergunta que eu quero direcionar para a Hannah, né, que está muito ligado a um trabalho que ela faz sobre alimentação consciente, né, Hannah? Então, entender qual que é esse papel dessa alimentação consciente, né, que, como você mesmo usa esse termo, nesse desenvolvimento do yoga, né? E entender se o Ayurveda também tem um papel nisso. Como que você ligou essas três coisas? Sim, legal. Acho que tem bastante a ver mesmo. Quando eu penso sobre alimentação, eu gosto muito de um dos primeiros e principais assim olhares do Ayurveda, ensinamentos do Ayurveda, que para mim é um dos mais bonitos, mais simples e mais bonitos, que fala sobre como a gente é composto dos mesmos elementos que a natureza, né? Então, a natureza ao nosso redor, tanto essa natureza do senso comum, que a gente pensa em plantas, né, alimentos, e também as pessoas ao nosso redor. Então, a forma como a gente se relaciona com esse ambiente ao nosso redor, esses elementos ao nosso redor, influencia diretamente em como a gente se sente, né? Então, a gente precisa estar muito alinhado e conectado com essas mudanças desses elementos, que mudam a cada estação, a cada dia, vão mudando durante o ano. E a gente precisa estar observando essas transformações, tanto no ambiente externo e também dentro da gente. E o Ayurveda traz de uma forma muito bem estruturada, né, e muito bem dita, assim, da importância da gente se alimentar localmente e sazonalmente, né? A gente também pode chamar isso de biorregionalismo. Então, uma das coisas mais bonitas é a gente entender isso, que a alimentação ela pode ser muito simples. A gente não precisa ficar inventando de trazer coisa da Índia, que tem que consumir masala, consumir ghee, não sei o quê, que isso vai afastando muito da nossa realidade. E, na verdade, quando a gente entende o que o Ayurveda está realmente dizendo, é olhar para o que as nossas avós comiam, né? Comer comida que a gente consegue identificar todos os ingredientes que tem ali, sem muita invenção de moda, porque são alimentos que o nosso corpo conhece há milhares de anos, sabe digerir há milhares de anos, está preparado para fazer essa digestão de forma adequada, né? Então, se a gente se afasta muito desse entendimento de que nós somos compostos por esses mesmos elementos do que nos compõe, do que está ao nosso redor, o nosso corpo possivelmente fica mais fragilizado e aberto para encontrar desequilíbrios e doenças e desconfortos. E quando a gente está alinhado com esse meio ao nosso redor e com esse entendimento, a gente tem a possibilidade de estar encontrando esse equilíbrio que a Carla falou, que eu acho que é bem isso, né? Acho que é uma palavra legal mesmo da gente usar até dentro do contexto de cura. Então, entender esse equilíbrio. Então, muitas vezes, sei lá, se a gente pega uma pessoa lá da Finlândia, tá na moda consumir óleo de coco, a pessoa lá no frio do caramba e quer consumir óleo de coco todo dia. Vai ser super caro, e o óleo de coco tem uma potência super fria, sendo que ela está num ambiente muito frio. Então, não faz sentido, né? A gente consome óleo de coco onde o coco cresce, nasce, tem potências para a gente lidar com o clima tropical, né? Lidar com o calor, com o verão. Então, é importante a gente compreender essa relação entre nós e o meio que nos cerca. E, para mim, o Ayurveda trouxe isso de uma forma muito bonita, né? Um ensinamento muito simples, mas que a gente não escuta tanto. A gente vai sendo, né, acostumada a consumir o que estão colocando ali na prateleira para a gente, sem ter essa reflexão. Mas quando a gente escuta, a gente fala, nossa, faz sentido. E quando a gente experimenta, faz mais sentido ainda. A gente vai percebendo essas sensações no corpo, né? Então, o yoga, ele também traz uma fala, né, importante sobre a alimentação. Ele fala sobre a influência dos alimentos na nossa mente, principalmente, né? Então, organiza os alimentos em alimentos sátvicos, erajásicos e tamásicos, que a gente pode, se couber, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas eu sinto que o Ayurveda, ele soma trazendo ensinamentos que nos permite pensar nos alimentos de acordo com a necessidade de cada indivíduo, em cada fase de vida, e também como uma abordagem terapêutica. E com a compreensão sempre de que nada é bom para todo mundo o tempo inteiro, nem aquilo que necessariamente é local e regional. Porque às vezes eu estou com algum desequilíbrio, ou algum desconforto, que aquele alimento não vai me favorecer, ou aquele outro alimento vai me favorecer. Então, eu sinto que o Ayurveda
ele traz essa possibilidade da gente olhar para o alimento a cada dia, né? Depois que a gente vai aprendendo, a gente consegue cada dia parar e pensar, nossa, o que meu corpo está me pedindo hoje? Será que isso vai me fazer bem? Será que isso não vai me fazer bem? E soma junto com essa auto-observação e essa capacidade de se conhecer, que para mim vem muito a partir do yoga também. Então, um praticante de yoga que está lá, né? Em geral, a gente começa a praticar o yoga a partir do tapetinho, né? Dos asanas e dos pranayamas, que são as práticas mais difundidas. E essa prática vai fazendo a gente conseguir se perceber e se conhecer cada vez mais e ir desenvolvendo essa inteligência intuitiva também de entender, isso me afetou, isso não me afetou. E às vezes, para quem está ouvindo, pode parecer assim, nossa, mas muito abstrato, beleza, é importante que eu como, mas essa relação não é tão direta assim. Mas um exemplo que eu gosto de dar é que a gente pode pensar, talvez, num dia a pessoa foi lá e comeu uma feijoada. E comeu feijoada tradicional mesmo, feijoada com carne, com feijão preto e tudo mais. E todo mundo já deve ter experimentado em algum momento, depois de você comer um prato que exige mais fogo digestivo, mais Agni, para quem já está familiarizado com esse termo, a gente não consegue fazer muita coisa, a gente tem que ficar meio parada ali, não vai conseguir fazer nada muito físico, nem usar muito a cabeça, porque o corpo vai estar direcionando energia para fazer aquela digestão, e a gente se sente mais pesada, mais letárgica. Então, esse é um exemplo meio drástico para mostrar que o que a gente come influencia em como o nosso corpo se sente, como a nossa mente se sente. Então, ao longo do nosso dia, outros alimentos que a gente talvez não consiga fazer essa ligação muito direta, tanto quanto esse exemplo da feijoada, isso também está acontecendo. Numa escala um pouco menor, talvez, mas também está acontecendo. Então, outro exemplo também, rapidinho, por exemplo, uma pessoa que talvez coma muita pimenta. Pode ter uma exceção aí de alguém que tem o fogo digestivo mais baixo e consumir bastante pimenta é importante para conseguir digerir bem e tal, mas numa média geral, se a gente pensar que alguém come muita pimenta em excesso, isso vai aumentar a qualidade de calor no corpo daquela pessoa, vai aumentar o elemento fogo de alguma forma no corpo daquela pessoa. E ela pode começar a experimentar isso no corpo físico, às vezes sentindo um pouco de queimação, de calor mesmo, e também na mente. Então, ela pode começar a ficar mais agitada, mais irritada, estar conectado com o sentimento da raiva. Então, a gente também, aprofundando nos estudos do Ayurveda e também do Yoga, a gente vai vendo que as emoções, elas estão muito conectadas com os alimentos que a gente come, elas estimulam ou alimentam certos tipos de emoção, né? E eu sinto que no caminho do yoga, boa parte das vezes, para os praticantes, né, para as praticantes de yoga, essa transformação na alimentação vem de forma muito natural. Então, a gente até escuta ali, né, nas práticas, assim, não comer tanta carne, talvez, ou ficar mais atento para o que vai comer. Essa é a minha experiência pessoal e, assim, e também a experiência do que eu vejo acontecer com algumas pessoas. Tem a transformação que ela é mais intelectual, racional, tipo assim, não, decidi parar de comer isso porque eu entendi racionalmente que é ruim para mim, você vai lá automaticamente faz. Mas eu sinto que no caminho dos praticantes de yoga, muitas vezes isso acontece de forma natural, porque você consegue se conectar muito com o seu corpo, com os seus sentimentos, com o fluxo mental, e naturalmente você vai conseguindo ficar com essa escuta mais apurada e percebendo que algumas transformações no que você come faz toda a diferença. E não só no que a gente come, né? E aí, aproveitando para fechar, também tem a ver com o Ayurveda, o que a gente escuta, o que a gente diz, o que a gente vê, o que toca a gente, o que a gente toca. Então, todas essas interações com o meio ao nosso redor, a gente precisa digerir de alguma forma e nos compõe diretamente, todas essas experiências nos compõem, física, mental e emocional. E a gente começa a ficar mais criteriosa, começa a selecionar um pouco mais e querer transformar o que está ao nosso redor, né? E também busca transformações sociais, querendo que essa possibilidade seja para todas as pessoas, ou o máximo de pessoas possível, né? Então, mais ou menos por aí que eu queria trazer esse ponto. Gostou do vídeo? Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo 2 dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê!